sede, viajando pelo deserto, vendo a água. Não há nada mais decepcionante do que uma coisa dessa, não é mesmo? Vamos entender por que isso acontece. Basicamente, o que acontece é: o raio de luz do sol atinge o solo. Com o chão aquecido, o ar logo acima ficou quente, mas conforme você vai subindo, o ar vai ficando mais frio. O que significa que a luz nesse exato nível, se eu levantar a minha mão, eu posso claramente sentir a diferença que esta minha mão mais baixa está muito mais quente do que a minha outra mão, que está muito mais fria. Portanto, vamos recordar que as camadas mais baixas são mais quentes, mas conforme você vai subindo, as camadas vão ficando gradualmente mais frias e mais frias. Agora, a luz que vem do Sol atinge um objeto. Aquela árvore é o objeto. A luz é refletida e entra na primeira camada. A primeira camada é mais densa do que a próxima camada. Então, conforme a luz vai passando de uma camada para outra, a luz passa do mais denso para o menos denso, sendo que o raio de luz vai desviando, se afastando da normal. Em cada camada, a luz vai se afastando da normal, mas até que em um ponto a luz atinge a camada num ângulo maior do que o ângulo limite, e naquele ponto, em vez de a luz continuar refratando, ela vai sofrer reflexão total, até o meu olho. Já vimos que a luz sempre viaja em linha reta, então agora eu posso ver o reflexo na base. O reflexo da árvore está lá. Da mesma maneira, o reflexo das nuvens está sendo visto lá, e é por isso que parece que estamos vendo água. É desta forma que as miragens ocorrem. Vamos recordar agora alguns pontos principais. Para a miragem ocorrer, tem de haver total reflexão da luz. E para ocorrer a reflexão total, duas condições precisam ser cumpridas. A primeira, a luz deve viajar do meio mais denso para o menos denso. A segunda condição é muito simples. A luz deve atingir um ângulo maior do que o ângulo limite da reflexão. Essas aqui são algumas incríveis miragens que ocorrem em vários lugares. Vamos entender agora por que na atmosfera normalmente as camadas mais densas ficam em cima e as camadas menos densas embaixo. Ou seja, a variação de densidade das camadas atmosféricas é crescente de baixo para cima ou decrescente de cima para baixo. Este é um fato ignorado por muitas pessoas. No entanto, é o grande trunfo que a Terra plana possui contra o globo nos testes de planicidade das águas, pois a realidade das camadas está em harmonia com o modelo de Terra plana e não com o modelo fictício do globo. Muitos pensam que as camadas mais baixas são as mais densas e as mais altas, menos densas. Tal inversão da realidade só tende a favorecer o globo, pois com as camadas postas incorretamente, os objetos podem ser elevados, mas quando as camadas são postas como de fato são, os objetos observados que deveriam estar ocultos pela suposta curvatura passam a ser comprimidos, achatados, em perfeita harmonia com o que é observado na natureza. Para entendermos como se dá as densidades nas camadas, as quais já vimos no vídeo da miragem do deserto, precisamos de mais um vídeo explicativo, com base no estudo do químico italiano Amedeo Avogadro, a fim de entender por que o ar úmido é menos denso do que o ar seco. Muitos pensam que as camadas mais próximas do solo e da água são as mais densas, por uma indução errônea de percepção que a pseudociência conduz a todos, a fim de não esclarecer e pôr a bom termo tal questão. Pois, se a pseudociência explicasse que as camadas na atmosfera são menos densas quanto menor a altitude e mais densas em maiores altitudes, o globo seria demonstrado como fraude. Vamos à explicação. To understand why moist air is less dense than dry air, we need to focus on the following factors. Para entender por que o ar úmido é menos denso do que o ar seco, precisamos conhecer algumas questões. Em primeiro lugar, o princípio de Avogadro, e em segundo lugar, o peso de uma molécula de água. Vamos começar pelo princípio de Avogadro. De acordo com o princípio de Avogadro, uma parcela qualquer de ar sempre terá o mesmo número ou quantidade de moléculas, se eles estão nas mesmas condições de temperatura, pressão e volume. Assim, aquela porção do ar atmosférico sempre terá a mesma quantidade de moléculas, mesmo se uma dessas parcelas tiverem moléculas mais pesadas do que a outra parcela de ar. Agora vamos considerar o ar seco em contraponto ao peso do ar úmido. Pois bem, o ar seco é considerado anormal e regular, sem que nele tenha vapor d'água. No ar da nossa atmosfera, na sua forma mais simples, sem o vapor de água, a composição do ar é de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Portanto, para descobrir o peso do ar seco, tudo o que temos que fazer é nos concentrarmos nestes dois elementos. O nitrogênio tem um peso molecular de 14 gramas por mol, mas na atmosfera ele aparece em pares.
Portanto, o peso do nitrogênio na atmosfera é de 28 gramas por mol. O oxigênio tem peso molecular de 16 gramas por mol, mas similar ao nitrogênio, o oxigênio aparece em pares, sendo, portanto, o seu peso na atmosfera de 32 gramas por mol. Agora, o ar úmido. O ar úmido também é como se fosse o ar normal e regular, com exceção de que ele possui vapor de água, que é H2O. H2O é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Cada mol de hidrogênio pesa 1 grama, logo no mol de moléculas de água, o hidrogênio pesa 2 gramas, que somado ao peso do mol de oxigênio que acabamos de ver, 16 gramas, 1 mol de moléculas de água possui peso total de 18 gramas. Isso significa que a molécula de água é extremamente mais leve quando comparada com o nitrogênio e o oxigênio presentes na atmosfera. A partir de agora, você pode começar a perceber por que o ar úmido é menos denso do que o ar seco. Mas para termos um entendimento completo dessa questão, precisamos voltar para o princípio de Avogadro. Vamos considerar o exemplo de um recipiente vazio com ar seco. Se a jarra do nosso exemplo tiver 4 pares de nitrogênio e 1 par de oxigênio, o peso molecular total seria de 144 gramas por mol. Mas agora vamos colocar um outro recipiente, só que desta vez vamos colocar 2 moléculas de água dentro. Porém, para fazermos isso, devemos pensar no princípio de Avogadro, que diz: a quantidade de moléculas de uma mesma porção de ar permanece a mesma. Então, para mantermos a mesma quantidade de moléculas dentro da jarra, o vapor de água vai aparecer eliminando 1 par de nitrogênio e 1 par de oxigênio. E porque o vapor de água é muito mais leve do que o par de nitrogênio e o par de oxigênio, a densidade total do recipiente ficou muito menor. Diante do que vimos até aqui, podemos constatar como aqueles que combatem a Terra plana estão desprovidos de mínima solidez em seus argumentos. O editor deste blog, que costuma chamar as pessoas que pesquisam a Terra plana de terra chatos, responde à seguinte pergunta, possivelmente feita por ele próprio: quando o ar fica mais úmido, ele fica mais leve ou mais pesado? Podemos observar que o professor, arqui-inimigo da Terra plana, responde abaixo o mesmo que constatamos. Ele diz, abre aspas, no ar úmido, algumas moléculas de oxigênio e nitrogênio foram substituídas por igual número de moléculas de água que possuem massa menor do que a massa das outras moléculas, tornando assim o ar úmido menos denso do que o ar seco. Meu caro professor, aguerrido e inveterado inimigo da Terra plana, se o senhor sabe que o ar úmido é menos denso do que o ar seco, por que o senhor não dispõe as camadas como de fato elas estão na natureza? Isto é, num gradiente crescente de densidade de baixo para cima. É claro que, apesar do senhor reconhecer o ar seco como mais denso, suas camadas estão sempre colocadas de forma invertida, pois só assim elas subiriam os objetos no seu modelo fictício. Neste documento emitido pelo 6º Seminário Latino-Americano de Geografia Física, cujo link está na descrição, fica claro como a umidade é disposta na atmosfera, ou seja, onde realizamos a maioria dos testes de curvatura. Diz ele: a umidade está fortemente concentrada nas baixas camadas da atmosfera, nos primeiros 2.000 metros de altitude. Geralmente ocorre uma diminuição da umidade com o aumento da altitude. Ou seja, pessoal, a umidade tem uma escala decrescente, de baixo para cima, fazendo com que, pelo princípio de Avogadro, que vimos há pouco, as camadas da atmosfera, vimos pelo princípio de Avogadro e a distribuição de umidade na baixa atmosfera, o único ponto de contato entre o refutador globalista e o vídeo do terraplanista se dá justamente no erro deste último, na exposição errônea da estratificação das camadas da atmosfera. Você viu até aqui que o normal, corriqueiro e ordinário é que próximo do solo e da água, o ar é mais úmido do que o ar das camadas mais elevadas, estando elas nas condições normais de temperatura e pressão. Quando ocorre um aquecimento do ar úmido devido à temperatura, ele se torna menos denso ainda, pois com o seu aquecimento as moléculas ficam mais dispersas, aumentando o volume. Portanto, a lógica é conforme a explicação da moça no vídeo da miragem do deserto que vimos no início. O que faz a escala de densidade ser crescente, baixo para cima, é que o ar é aquecido nas camadas mais baixas, vai subindo e perdendo a umidade, com isso ele vai se tornando mais seco e frio. Como o ar seco é mais denso, a escala de densidades, normalmente, no dia a dia do mundo real, é crescente de baixo para cima, exatamente ao contrário da teoria fajuta da bola. À noite, o mesmo acontece, pois rios e lagos perdem calor durante a noite, aumentando a umidade nas camadas mais baixas. Assim, tanto durante o dia como no período da noite, o padrão normal das camadas vai ser menos denso embaixo e mais denso em cima.
Vamos agora analisar as diversas situações de refração com as camadas dispostas de forma correta, bem como na configuração invertida, comentando os resultados. Conforme já vimos, o ar úmido se concentra mais nas camadas mais baixas da atmosfera, diminuindo sua concentração à medida que sobe. Portanto, pelo princípio de Avogadro, sabemos que o ar úmido é menos denso do que o ar seco. Logo, as camadas mais baixas, de maior umidade, são menos densas do que as camadas mais altas, onde predomina o ar seco de pouca umidade. Nesta ilustração, vamos entender o passo a passo da refração. Conforme vimos no vídeo da miragem do deserto, a luz que vem do Sol atinge o objeto e reflete em todas as direções, levando até a nossa retina as imagens dos objetos iluminados. Como a atmosfera está estratificada em camadas, o nível do olho do observador ou o nível da câmera que está fazendo uma filmagem será o parâmetro para definir se o raio que está propagando do objeto até o observador está afastando ou se aproximando da normal. Aqui fazemos um parênteses para explicar estes conceitos básicos. Cada linha horizontal em roxo representa quando há mudança de densidade. Podemos dizer que cada linha roxa é um dióptro. A reta normal está ilustrada pela linha preta e ela é sempre perpendicular ao dióptro ou à camada. A refração vai ocorrer de duas maneiras. A luz pode propagar do meio menos denso para o mais denso e do meio mais denso para o menos denso. Quando a luz propaga do meio menos denso para o mais denso, a luz diminui sua velocidade, aproximando-se da normal. E quando propaga do meio mais denso para o menos denso, ela aumenta sua velocidade, afastando-se da normal. Portanto, se um observador está avistando um navio, uma ilha, um farol ou uma ponte, a luz que vem da base propaga até a retina em um sentido nas camadas, e a luz que vem do topo propaga no sentido contrário. Isto é, o raio que vem da base propaga do menos denso para o mais denso, se aproximando da normal, e o raio que vem do topo propaga do mais denso para o menos denso, se afastando da normal. Se o observador está acima por completo do objeto, todos os raios refletidos do objeto ao observador, desde a base até o topo, vão propagar do menos denso para o mais denso, se aproximando da normal, conforme a ilustração que vemos agora. Quando avistamos objetos distantes que deveriam estar atrás da suposta curvatura, nossos críticos dizem que tais objetos foram erguidos devido à refração. No entanto, quando eles não foram vistos, dizem que a curvatura os ocultou. Ora, a refração não pode levantar as camadas se no mundo real elas estão dispostas do mais denso para o menos denso. Nós vemos objetos sendo comprimidos, achatados, como é o caso dos andares destes prédios que foram encolhidos, quanto mais próximo da água estão. Vejamos como a refração na Terra plana faz todo sentido ao que observamos na prática. Quando a luz vem do topo do mais denso para o menos denso, ela desvia nas camadas, se afastando da normal. Assim, quando o raio chega ao observador, a imagem vai ser projetada na posição do prolongamento do último raio que atingiu sua retina. Observe como a nova altura do objeto fica inferior à sua altura real. Há uma compressão da imagem, conforme observado. Quando o raio vem da base, acontece o mesmo. A imagem é comprimida de forma mais severa ainda. O menor desvio faz com que a luz, que se aproxima da normal, porque vem do menos denso para o mais denso, projete a imagem para baixo, formando a linha do horizonte. A atmosfera atua como a lente. Os raios que vêm de baixo vêm curvando para cima e os raios que vêm do topo vêm curvando para baixo. Mas ambos vão comprimindo a imagem, conforme vemos mais uma vez nos prolongamentos dos raios que abaixam a altura do objeto, bem como comprimem a base e formam a linha do horizonte. Muitas vezes, a base pode ser ocultada, sendo a luz que traz sua imagem sequer chegar ao olho do observador. Se houver muitas camadas, haverá mais refração, haverá mais desvios, o que significa que o aumento de refração é sinônimo de ocultação, jamais de elevação dos objetos como algo corriqueiro. Se houver elevação da imagem, a refração causou uma miragem superior devido à inversão da densidade das camadas, algo conhecido como fata morgana, que acontece sempre com a captura do objeto real, bem como com a inversão da imagem. Portanto, se filmamos um alvo abaixo da suposta curvatura, jamais pode-se alegar que foi fata morgana ou miragem superior, pois na fata morgana o objeto real precisa ser capturado. Porém, num globo isso não poderia acontecer, devido à barreira de água formada pela suposta curvatura.
Vemos nessa quarta situação que o raio que vem do Sol, depois de passar por todas as camadas, atinge o objeto. O raio refletido propaga até o observador, se aproximando da normal, sendo que o prolongamento do último raio vai agora elevar o objeto. Tal teoria só pode ser embasada com a mudança da realidade das camadas, além de tal elevação não ser constatada, muito pelo contrário, sendo observado uma compressão das imagens. Na quinta situação, para a Terra-globo, o raio saindo da base até o observador se afasta da normal. Com o prolongamento do raio, a base pode ser suspensa, mas graças ao falseamento das densidades das camadas. Agora, sabendo da estratificação correta das camadas, podemos analisar como fica o Sol nos dois modelos. Na Terra plana, a luz do Sol propaga nas camadas do mais denso para o menos denso, e conforme já vimos pela lei de Snell, a refração da luz propagando do meio mais denso para o menos denso tende a afastar da normal. Com isso, temos que o Sol, à medida que se afasta do observador, tende a baixar no horizonte. Na Terra-globo, com a disposição errada das camadas, tudo fica no campo da teoria. Com as camadas erradas, a luz do Sol que atravessa a atmosfera propaga até o observador em camadas do menos denso para o mais denso, se aproximando da reta normal, a reta de cor preta, perpendicular à linha roxa que divide as camadas. Como a teoria do globo se baseia em um falseamento da realidade, a alegação de a refração erguer o Sol aparente no horizonte para justificar o eclipse lunar, quando a Lua aparece eclipsada juntamente com o Sol acima do horizonte, acaba de se comprovar como mais uma fraude. Se o uso errado das densidades é que faz o Sol e a Lua subirem no horizonte para justificar o eclipse, obviamente que a explicação do eclipse lunar do globo com o Sol e Lua sobre o horizonte não se sustenta. Até aqui já vimos como acontece a refração, como a umidade está concentrada nas partes mais baixas da atmosfera, sendo que a mesma vai diminuindo à medida que aumenta a altitude, e que por isso, devido à lei de Avogadro, as camadas mais baixas acabam se tornando menos densas e as mais altas mais densas. Neste exato momento, você vai estar preparado para compreender esta realidade. No início do vídeo, eu deixei um lembrete sobre uma das leis da física, pertencente ao fenômeno óptico da reflexão total. A reflexão total só pode ocorrer quando a luz propaga do meio mais denso para o menos denso. Agora vejamos as filmagens na ilha Sumídias inferiores, as quais jamais podem ser reproduzidas sobre uma esfera. Numa Terra plana, o espelho é plano, o que é perfeitamente reproduzível. Numa Terra esférica, o espelho é convexo e o raio de luz propaga na ascendente, nunca chegando ao observador, a não ser que a imagem passe por dentro da Terra, o que é algo bizarro e insano. Você verá essa explicação detalhada do bizarro espelho convexo da Terra-bola na parte 5 deste vídeo. Portanto, lembrando mais uma vez que a reflexão total só pode ocorrer quando a luz propaga do mais denso para o menos denso, a ilha sumítica nunca poderia ser elevada acima do horizonte. Pois quando a luz caminha do meio mais denso para o menos denso, o prolongamento do raio sempre vai abaixar a imagem, jamais elevar. Se Deus deixou uma dica para que se pudesse provar a planicidade das águas, a miragem inferior é ela. Nenhuma miragem inferior pode ocorrer com a luz propagando do meio menos denso para o mais denso, que são as camadas do globo. A miragem inferior de objetos que deveriam estar abaixo da curvatura é uma prova irrefutável de que a Terra é plana, pois a propagação só pode ocorrer do meio mais denso para o menos denso, havendo uma compressão da imagem. Vamos agora demonstrar como que na atmosfera baixa, onde realizamos os testes de curvatura, a densidade do ar devido à umidade pode possuir uma variação muito maior do que a variação da densidade devido à pressão. Vamos considerar, segundo algumas estimativas, que a temperatura reduz 1 grau Celsius a cada 100 metros de altitude. Conforme este documento de noções básicas de meteorologia, diz o seguinte: na atmosfera, o ar que sobe se esfria e o ar que desce se esquenta. Aproximadamente na atmosfera, o ar que sobe ou desce se esfria ou esquenta na proporção de 1 grau Celsius a cada 100 metros, respectivamente. Isto acontece sempre que o ar está seco, ou seja, a umidade relativa é menor do que 100%. Assim, nós consideramos a temperatura na altitude zero de 30 graus. Com isso, a 40 metros, ela estaria hipoteticamente a 29,59 graus. Para encontrarmos a pressão em função da altitude, utilizamos o site Digital Dutch. Comparamos a variação de densidade devido à umidade e a variação devido à pressão atmosférica de 39 metros para 40 metros e de 40 metros para 41 metros de altitude. A pressão a 40 metros foi de 100.845 pascais. As densidades devido ao ar úmido e devido à pressão foram encontradas por meio da calculadora online Air Density Calculator, utilizando o display Most Air para densidade por umidade e o display Dry Air para densidade por pressão, ou seja, desconsideramos o ar úmido para densidade somente por pressão.
Os resultados demonstram que a variação da densidade do ar devido à umidade é quase 2 vezes maior do que a variação da densidade devido à pressão. As várias camadas na baixa atmosfera são formadas em função da variação de densidade, e essa discrepância é contribuída principalmente pela umidade, 0,017% contra 0,009% da variação da densidade por pressão. A matemática não pode criar a realidade, mas sim descrevê-la. Sabemos que a miragem inferior de objetos que deveriam estar atrás da curvatura não podem ser explicadas em um globo, justamente porque na miragem inferior as densidades nas camadas só podem ocorrer de baixo para cima, do menos denso para o mais denso. Demonstramos assim que as camadas na Terra plana podem ser retratadas matematicamente, muito embora a realidade das miragens inferiores já mostrarem tal fato em substância. Quem começou a estudar a Terra plana há cerca de 3 anos atrás, sempre ouvia o lugar comum de que a falsa curvatura era provocada por perspectiva e pela densidade atmosférica. No entanto, quem fosse investigar tais assuntos não iria achar maiores explicações, a não ser os testes de curvatura, que quase sempre mostrando a sua ausência, mas sem maiores explicações sobre a refração. Há algum tempo descobrimos que o espelho formado por miragem inferior, o mesmo fenômeno que ocorre no deserto e com os carros no asfalto, era exatamente o mesmo efeito que estava acontecendo sobre a água. Chamamos esta porta de entrada para a falsa curvatura de espelho da ilusão, pois a partir daquele ponto a luz começava a sofrer grandes desvios, não chegando mais ao observador. Muitos começaram a entender então que o barquinho sumindo no horizonte não passava de uma miragem. Mas afinal, o que é este espelho? Há algum espelho no horizonte? Alguém pode perguntar. Não, obviamente que não há. O que acontece é que a luz que parte do objeto até o observador vai sofrendo desvios nas inúmeras camadas da atmosfera, chegando em um ponto crítico onde não ocorre mais refração como da forma inicial. A luz sofre uma reflexão total e inverte o sentido da trajetória nas camadas. O observador passa a ver a imagem do objeto de forma invertida. Vejamos nos exemplos. Conforme já sabemos, a reflexão total só pode acontecer se a luz propaga do meio mais denso para o menos denso. Desta forma, a luz vem desviando camada por camada e sempre se afastando da reta normal. Quando a luz entra na camada em um ângulo limite, a luz passa a refratar em 90 graus, ou seja, na horizontal da camada. Todo o raio de luz que entra naquele local acima desse ângulo limite, ele passa a ser totalmente refletido. Este fenômeno óptico só pode ocorrer com a luz sempre propagando do meio mais denso para o menos denso. Portanto, aquele local onde a luz sofre a reflexão total é onde está, entre aspas, o espelho da ilusão. Logo, este local está entre o objeto e o observador, sendo o ângulo do último raio incidente refratado na camada igual ao ângulo do raio refletido. Quando o objeto se afasta para mais longe do espelho, o espelho é formado mais adiante, sendo que os raios que estão sendo refletidos vão atravessar as camadas numa distância maior ainda de onde está o observador. Os raios que estão desviando para cima sequer vão passar pela retina do observador, mas para objetos mais altos se cria um novo ângulo limite e tudo se repete com o objeto sumindo a parte de baixo primeiro e por último a parte de cima. Para a Terra plana, tudo isso é perfeitamente explicável. A água vai se comportar como este espelho plano. O raio que propaga do objeto em um determinado ponto é refletido para o observador. Vejamos agora quais implicações estes fenômenos estão para o globo. As miragens inferiores, conforme eu disse anteriormente, contrariam as densidades das camadas do globo, pois a luz precisa propagar do mais denso para o menos denso, ou seja, sempre se afastando da normal, a fim de que ocorra um desvio para cima, que atinja o observador. Como as camadas atmosféricas do globo são postas ao contrário, a fim de justificar que os objetos são elevados, bem como Sol e Lua eclipsada acima do horizonte, o globo acaba entrando em contradição insolúvel. Já sabemos que, devido às camadas invertidas, o espelho da ilusão seria impossível no globo, mas o segundo pormenor é que no globo a miragem inferior se dá sobre um espelho convexo. Vejamos como seria isso. Para que uma imagem inferior seja vista como a imagem desse coqueiro na base, a luz que vem refratando e sofre reflexão é refletida passando a propagar em linha ascendente. Isto é um fato incontestável, a menos que a pessoa negue a verdadeira ciência. Portanto, se você está a 2 ou 3 metros acima do nível do mar e o seu alvo está, entre aspas, atrás da curva, a uma distância considerável, a luz refletida também obrigatoriamente vai propagar em linha ascendente, para cima. Porém, nunca alcançará o olho do observador. A luz é desviada para cima sobre uma protuberância, que seria a suposta curvatura da Terra. Por isso, ela nunca poderia alcançar o observador do outro lado dessa protuberância. Adicionalmente, se o observador vê uma miragem inferior, o objeto real obrigatoriamente está acima da imagem invertida. Veja o exemplo do coqueiro com a sua imagem invertida na base. No globo, seria impossível formar o reflexo na base, pois o prolongamento do raio teria que passar por dentro da Terra, o que seria algo bizarro e, por que não, cômico.
Veja a linha tracejada da imagem de cima, do observador à base, passando por dentro do... Assim, a grande maioria das filmagens com barcos sumindo no horizonte, bem como ilhas e faróis com miragem inferior, estão declarando para nós, com todas as letras, que a luz está propagando sobre um plano e nunca, justamente o momento em que a temperatura dos gases ficou constante. Pela lei dos gases de Clapeyron, se a temperatura se mantém constante, o meio se torna mais estável, devido a menor perturbação na dinâmica dos gases. Se as camadas da atmosfera estão estáveis, a luz sofrerá menos desvios, portanto menos refração. Exatamente o contrário da conclusão obtida pelo viajante globista. Adicionalmente, se o mesmo filma a ilha com umidade cada vez menor, bem como conseguindo encontrar uma janela onde a temperatura é constante, ele filmaria muito mais partes da ilha numa situação de menor refração ainda. Muitos perguntam de forma infantil, se a Terra é plana, por que não vejo a África ou o Everest? Ora, em milhares de quilômetros vai haver diversas temperaturas. Pela lei de Clapeyron, sabemos que a temperatura interfere no volume, e o volume está relacionado à densidade. Logo, quando o meio está estável, sem grandes variações de temperatura, é justamente quando vemos mais longe. No globo é o contrário. O globo precisa do caos, precisa de grandes turbulências teóricas na atmosfera, para conseguir uma justificativa de alta refração que suba o que não quer aparecer. Portanto, vimos até aqui que leis importantes da química e da física, Avogadro, Clapeyron e Snell, estão em harmonia com a Terra plana e amplamente contra uma Terra esférica. Agora